dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida, tempo de agradecer a Deus as bênçãos deste dia, desta semana e tempo também de estudar a Palavra de Deus. Estamos lendo ainda o Evangelho de Mateus. A leitura bíblica de hoje envolve o capítulo 26, verso 69, até o capítulo 27, verso de número 14. E no capítulo 27, bem no início, nós temos aquele momento de traição de Judas e a maneira com que ele vai reagir diante da condenação de Jesus. E nos versos 3 até o verso de número 5 do capítulo de número 27, a Bíblia diz assim: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: Pequei, pois traí um homem inocente. Que importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Sempre que lemos a história de Judas, nos deparamos com esse momento triste. E o momento triste, ele vai abrindo lugar para outros momentos tristes. Há quem diga que nada está tão ruim que não pode ser piorado. E é exatamente esse processo que vai acontecer na vida de Judas Iscariotes. Ele traz Jesus por 30 moedas de prata, e agora diz a palavra de Deus que acompanha todo o processo de julgamento e condenação de Jesus. E quando ele percebe a besteira que fez, quando ele percebe a traição cometida, diz a palavra de Deus, quando ele viu que Jesus foi de fato condenado à morte, encheu-se de remorso. E aqui eu queria chamar a sua atenção para uma diferença que existe entre remorso e arrependimento. O remorso é uma conscientização de erro, mas o remorso ele não gera mudança de vida. O remorso não produz transformação. Pelo contrário, o remorso só joga você para baixo e mantém você nessa condição. Tanto que Judas, uma vez movido por esse remorso, ele deu mais um passo em direção à sua própria destruição, porque a Bíblia diz que ele se enforcou, saiu e se enforcou. Movido pelo remorso, ele perdeu a alegria da vida, perdeu o sentido da vida. Judas perdeu a compreensão do valor da vida e achou que para ele não sobrava alternativa senão tirar a própria vida. Já o arrependimento faz algo muito diferente, porque o arrependimento te propõe novas oportunidades. O arrependimento joga você para cima. O arrependimento faz com que você se aproxime de Deus. O arrependimento abre as portas do perdão. Quando nós nos arrependemos e confessamos, nós somos alcançados pela graça. Por isso, às vezes as pessoas confundem os dois conceitos. Nós temos alguns exemplos de pessoas que se arrependeram e foram restauradas porque se arrependeram. Pedro também negou a Jesus naquele momento, mas ele se arrependeu, diz a palavra de Deus, e Jesus lhe estendeu a mão, ofereceu a Pedro uma segunda oportunidade. Mas Judas, ele foi acometido apenas de remorso e não de arrependimento. O remorso joga você para baixo, o arrependimento joga você para cima.
O remorso te condena, o arrependimento te move em direção à graça. O remorso gera condenação, o arrependimento produz a oportunidade de perdão. Por isso que a palavra de Deus insiste tanto em que nós nos arrependamos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração. Esse é o convite de Deus para todos os homens. Por isso, não permita haver remorso no seu coração. Antes, procure arrepender-se de seus pecados e buscar na presença de Jesus o perdão e a restauração que você precisa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, até mesmo nas desgraças acontecidas no grupo apostólico, nós aprendemos importantes lições. Livra-nos, ó Deus, do remorso que não produz transformação e vida. Mas, ó Deus, dá-nos um coração sensível para nos arrepender sempre que cometemos alguma coisa que não está de acordo com a Tua vontade. Queremos, ó Deus, te agradecer porque somos convidados pela Tua palavra a uma atitude de arrependimento verdadeira. E nós queremos te agradecer porque a graça bendita do Senhor, o perdão nos está disponível na medida em que nos arrependemos de verdade. Que a nossa palavra seja sempre uma palavra que proponha arrependimento no coração daquele que está ao nosso lado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?